Tem alguém feliz aí essa manhã? Amém? Aproveite que você está de pé e já abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Todos encontraram, amém? Atos capítulo 1, eu quero ler com vocês a partir do verso 6. São apenas aí 3 versículos, do 6 ao 8. Acompanhe aí na sua Bíblia, a minha versão diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vem cá, José. Vem aqui. Vem aqui. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 2 Pedro 3, verso 8. Diz assim a minha versão: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Feche os teus olhos e comece a orar por você, para que o Senhor ministre ao teu coração, para que Ele abra mesmo sua mente, que sua mente não venha se perder de forma alguma, mas que venha estar ligadinho naquilo que o Senhor quer nos ministrar essa manhã. Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos para entregar o nosso tudo ao Senhor e também recebermos algo do teu coração. O Senhor, mais do que eu, sabe que eu não tenho nada a oferecer a ninguém aqui essa manhã, mas eu me coloco, Senhor, à tua disposição e peço ao Senhor que assim como o Senhor tem me encontrado, assim como o Senhor tem me ministrado, que o Senhor ministre cada um aqui essa manhã através da minha vida. Que sejam tocados, que sejam curados, que sejam sarados para a honra e glória do teu nome. E que ao sair daqui, Senhor, que cada um seja a resposta a cada necessitado fora dessa casa. Assim eu oro, Senhor, clamando por tua presença nesse lugar. Coloque sim os teus anjos aqui ao nosso redor, cerque esse lugar, Pai, e nós declaramos que aqui dentro somente a tua presença, Senhor. Não aceitamos presença alguma aqui dentro deste lugar que não seja a tua presença. Então fique à vontade, Espírito Santo, faça conforme o teu querer essa manhã. Assim eu oro e agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, esta manhã eu gostaria de falar com você sobre o Deus que transforma. Você crê que o nosso Deus, Ele transforma o homem? Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer? Você acredita nisso? Eu também acredito e tenho plena convicção que independente das coisas que nós passamos, se nós permitirmos, o Senhor, Ele sempre vai usar aquilo que nós passamos para a honra e glória do nome dEle. Mesmo que muitas vezes Ele não tem nada a ver com o negócio, no sentido que nós escolhemos. Mas Ele é o Deus que mesmo assim pega tudo e nada passa por acaso. Ele sempre nos ensina algo mesmo em nossas escolhas erradas. Essa manhã, eu vendo um negócio na internet, eu fui muito ministrado sobre a vida de um jovem. E estava falando justamente nessa questão da transformação. Ele deu um passo, escolhendo pelo Senhor. Na realidade, ele há muito tempo havia escolhido. E a escolha dele foi
de permanecer na presença do Senhor todos os dias, honrar o Senhor com a sua vida, ser transformado, que nós sabemos que enquanto vivemos nós estamos sendo transformados, né? Aquele que falar que não tem nada a ser transformado, como João diz, nisso já está mentindo, né? Já está pecando, porque o dia em que nós não precisarmos mais, esse dia será o que nós estaremos com Ele na glória. Que aí a Bíblia diz que nós seremos transformados, né? Estaremos num corpo glorificado. Então ali eu tenho a plena convicção que não vai existir mais nada a ser melhorado. Ali nós seremos perfeitos. Mas enquanto vivemos nessa terra, né? Olha para essa pessoa do seu lado aí, olhe bem para ela. Pois é um pecador, né? Uns mais que os outros, né? Mas é um pecador, não é isso? Não tem jeito, não tem pra onde correr, né? Nós escolhemos todos os dias, né, sermos mais parecidos com Jesus, mas nós erramos, ainda erramos, né? Buscamos melhorar, mas ainda erramos. E esse jovem, quando foi no ano de 2009 ou 2019, ele fez o convite, né, à noiva ou à namorada dele, né, que noivasse com ele. Porque o sonho dele era de constituir uma família. E nesse mesmo ano de 2019, a mãe dele morreu nos braços dele. 2019. Ao mesmo tempo que ele teve um tempo de alegria, ele teve um tempo de muita tristeza, né? Que você imagina você perder a sua mãe e ainda nos seus braços. Acredito eu que seja algo muito marcante, né? Perder já é algo marcante, imagina em seus braços. E ele não desistiu, né? Ele sofreu luto, né? Ele viveu o luto. E quando foi em 2020, ele chega em casa, e quando ele chega em casa, ele encontra o pai dele morto. E quando ele encontra o pai morto, aí ele, né, por tudo ele perdeu a base, né, dele, a mãe e o pai. E sabe o que ele escolheu ainda fazer? Continuar sendo transformado pelo Senhor. E quando foi no ano de 2022, ele casou. E aí ele fala que o Senhor levou as coisas, né, que ele tinha de mais importante, mas o Senhor o confiou algo mais importante ainda, agora, que era sua esposa. E por que ele declara isso? Porque se nós prestarmos atenção na responsabilidade que o Senhor nos dá como homem sobre nossas esposas, é algo muito grande, né? O Senhor, ele manda nós amarmos a nossa esposa assim como ele ama a igreja dele. Então você imagina aí o amor do Senhor. E o Senhor nos ama porque nós temos uma importância ao Senhor. Vocês não concordam comigo? E eu acredito que seria a importância maior do Senhor com a noiva dele. E o porquê que eu falei tudo isso sobre esse jovem, o porquê que eu fui ministrado? Justamente dentro dessa realidade do título dessa palavra, o Deus que transforma. Porque de repente, se eu passasse o microfone aqui, nossa, teria muita história triste para contar, não teria não? Nossa, de repente muitos aqui falam, nossa pastor, esse daí perdeu o pai e a mãe desse jeito, nossa, eu perdi assim, ou foi assado, né? Ou de repente, nossa pastor, eu fui abusado, né? Eu sofri tantas coisas, eu passei por tantas coisas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o Senhor, ele continua transformando, o Senhor, ele continua curando, o Senhor continua trazendo vida àquele que está morto, ele continua trazendo os movimentos das pernas daquele que não anda, ele continua dando audição para aquele que não ouve. Não existe nada nesse tempo em que o Senhor não possa fazer, ele ainda continua fazendo todas as coisas. Porém, entretanto, todavia, o que eu quero chamar a sua atenção é quanto à sua escolha,
mediante aquilo que você passou ou de repente aquilo que você tem passado. Qual tem sido a sua escolha? Você tem vivido, mesmo que uma história triste, você tem vivido crendo que o Deus que você serve é o Deus que pode transformar, é o Deus que pode mudar a realidade, ou você é daquele que já não tem mais o que fazer, já foi, aconteceu, já era. Mas o legal é que, até comecei lendo, em 2 Pedro 3,8 diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E o mais lindo de tudo, ele declara que nós receberíamos o poder do Espírito Santo. E no caso ali, Jesus ainda estava falando, no caso que eles receberiam, nós já recebemos. Vocês não concordam comigo? Sim ou não? Aí fala, não sei, pastor, de repente a sua escolha é não receber, mas ele já foi liberado já. Então se você ainda não recebeu, você pode receber. É só escolher, olha que combo lindo. Você aceita Jesus, além de um pai, você ainda recebe aquele que te consola, aquele que está com você todos os dias. Não existe combo melhor que esse. Nem o combo do Big Taste, do Big Mac, do McDonald's pode ser comparado com a grandeza de um combo desse. Nem mesmo o combo da Gigios, que é um combo muito bom. Mas não pode ser comparado com um combo como esse, Receber, imagina, mano, um pai, um irmão mais velho, que irmão, hein? Esse a gente pode falar, esse irmão é zica. E ainda de quebrada, o Espírito Santo. Olha que coisa gostosa. E não tem mesmo nada, que possa ser comparado a isso. E aí fala, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E olha aí, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fala para essa pessoa do seu lado, você é testemunha? Se você ainda não é, fale para ele. Escolha ser. Seja cheio do Espírito Santo. E o que nós precisamos entender, queridos, e é o primeiro ponto que eu quero tratar com você essa manhã, é que Jesus, ele transforma o ontem em nunca. Acredita nisso, Elcio? Olha, Gilano, que coisa, hein? O ontem em nunca. Aí você fala, mas como assim, Primeiro, se tratando, de repente, você não é aquele que nasceu num berço cristão, mas de repente também você pode ser que nem eu, nasci num berço cristão, porém, em determinada idade, eu larguei o berço cristão, fui me lambuzar um pouco no mundo, ou melhor, atrasar minha vida no mundo, e depois voltei para Jesus, todo quebrado, moído, destruído, mas eu agradeço que Jesus, ele pega o ontem e transforma em nunca. Em Miqueias, no capítulo 7:19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Existe também Jesus dizendo que ele faz o que com o nosso pecado? Ele lança no mar do esquecimento. Ou seja, aquilo que aconteceu ontem, quando a gente, Senhor, às vezes, de repente, seja assim como eu, você já orou, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Existe aqueles mais descarados, que ele só fala assim, Senhor, vai perdoando aí. Isso se não acrescentar, que a moda é essa, vai perdoando aí se eu fiz alguma coisa. Se eu fiz. Se eu não fiz, não tenho que perdoar, Mas aí a gente vai e fala, Senhor, me perdoa, Senhor, que eu sou descarado, eu sou sem vergonha. Aí você começa a falar todos os pecados, vai perdoando. O que acontece? Quando você acorda, para Jesus, o ontem já não existe mais. Porque imagina, Elvis, se hoje Jesus continuasse fazendo o que muitas vezes nós seres humanos fazemos. Você fazia isso,
Agora você quer dizer que está aí bonitinho. Mas uns dias atrás você, Angel, sangue de Jesus tem poder, hein, filho? Só Jesus vai ter misericórdia. Imagina aí Jesus fazendo essa onda. Por isso que às vezes a gente esquece, né? Quando fala assim, Senhor, me perdoa. Aí você vem na oração do Pai Nosso. Na parte do perdão, o que você pede para Ele? Perdoa. Assim como nós perdoamos, né? Os nossos devedores. Se for a medida, for essa, tá lascado, né? Porque aí imagina, Elvis. Fizeram tanta coisa você que de repente você lembra assim, nossa, se eu pego fulano hoje, nossa. Aí Deus está assim, filho, não faz isso não, porque você orou ontem para eu te perdoar, cara. Eu só posso, eu tenho que cumprir minha palavra, maneiro. Eu só vou te perdoar se você perdoar. Loucura, né, cara? Mas ser cristão é isso daí, cara. Seja bem-vindo. Somos transformados sim, se permitirmos e escolhermos. Se não, nada podemos fazer. E, de repente, te falta exemplo, né? Vamos para um bom exemplo que está lá em João 4, do 7 ao 29. Depois você lê, que fala sobre a mulher samaritana. Né? Tinha um passado bem bonito ela, não teve? Nem um pouco. Cheio de erro, várias tentativas com homens. E ainda o que ela tinha escolhido, ela já estava frustradinha já. Mas aí ela encontrou com a melhor coisa que existia. Alguém chamado Jesus. E não existe alguém que se encontra com Jesus, se abre para Jesus e não é transformado. E aí sabe o que é legal? Se nós prestarmos atenção, Jesus ele pega tudo aquilo que aquela mulher tinha passado. E ele simplesmente faz dela uma transformadora de vidas. Alguém que de repente, a primeira coisa que ela faz quando ela volta já é agitar por todo lugar que ela passa, chamando, ele está lá. Ele está ali. Porque quem é transformado, irmã Neide, por Jesus, ele não liga para mais nada a não ser apresentar aquele que transformou a vida dele. Repare isso na Bíblia. Preste atenção em todos que foram transformados, o que cada um deles fizeram. Aquele homem lá, o gadareno, o que ele fez? Ele queria seguir Jesus. Jesus, sabido como é, fala para ele, não, filho, faz o seguinte, volta para casa, conta ali para o seu povo ali o que eu fiz. Só que entenda uma coisa, com Jesus, o seu povo não vai ser o suficiente. Porque o que ele confiou a você é Jerusalém, é Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Ele vai te usar para transformar os seus, mas os seus vai ser só o início daquilo que ele vai te usar. Porém, entretanto, todavia, fale assim comigo, eu preciso escolher. Certo? Um segundo caso, que Jesus transformou ontem em nunca, que também está lá em João, no capítulo 8, do verso 1 ao 11, a mulher adúltera. Estava, sendo julgado, ela ia receber umas pedradinhas. E nós precisamos entender uma coisa. Só lança pedra em quem está em pecado, só quem está pior ou igual. Repare, preste atenção nisso. Você nunca vai ver alguém que ama Jesus querendo matar alguém. No sentido, apedrejar ou julgar. Estava falando com a minha esposa ontem. Eu cheguei lá na fisioterapia ontem para fazer e tem já uma turma, a gente sempre se encontra, Vem um assim, vem outro, assim, cada um de um jeito.
E nós se encontramos para fazer fisioterapia. E conversando lá todo mundo sabe, né? Que eu sou pastor. E aí conversa vai, conversa vem. Uma das mulheres estava lá assim e falou: nossa, você é pastor? Ela estava fazendo o exercício dela, né? Do jeito que ela estava, eu do lado dela, ela fazendo assim e eu fazendo assim. Ela falou: nossa, você é pastor? Aí eu falei para ela assim: por que não parece? Ela virou assim e falou assim: não, pastor não tem que parecer. Pastor tem que ser. Aí eu falei assim: nossa, que legal. Porque aqui na Bahia nunca foi isso que eu ouvi ou recebi desde quando eu cheguei. Aí ela riu, né? Mas passou um tempo, eu acho que algo se apoderou dela. E não era de Deus. Aí a gente conversando, falei que eu queria fazer uma surpresa para o meu filho. E falei, né, que ele não estava sabendo. Mas que ele estava ajudando tudo para a festinha, acreditando que era para um menino. Mas ele não sabia quem era. Aquela mulher estava assim do lado assim e falou assim: pastor, mentindo, hein? Aí eu falei: mano. Aí eu falei para ela assim: mas por que eu estou mentindo? Ela falou: fez assim desse jeito. Aí eu falei: só me ajuda a entender. Aí eu falei para ela assim: a festa não é de um menino? Aí ela falou assim: é. Eu falei: pois bem, para que eu preciso falar para ele que é dele? Se eu quero surpreendê-lo. Aí ela virou assim para mim, eu falei: bom, né? Ela vai entender. Ela virou assim: Aí eu virei para ela e fiz o quê? Aí parou a conversa. Aí eu não sei se ela pensou bem o que foi e depois ela voltou ao normal. Acho que a presença saiu dela. E ela voltou ao normal. Mas o que me fez pensar aquilo ali? Aquilo que a palavra nos adverte, que nós somos testemunhas. Você vê que em todo lugar nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E uma coisa eu quero garantir você: você pode estar cheio da presença de Deus, sempre vai ter alguém olhando para você, procurando algo que possa te apontar. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte: quem está cheio de Jesus, ele nunca vai olhar para você buscando aquilo que ele pode apontar, mas ele vai olhar para você assim como Jesus nos olha. Então, quando você vê alguém que é assim, muito bom para pôr apelido em alguém, que gosta sempre de diminuir alguém, pode ter certeza que ele está cheio de tudo, menos. Por quê? Imagina se Jesus te chamasse, Elvis, por algum problema, alguma deficiência, de repente algum pecado seu. Porque igual preste atenção numa coisa. Até mesmo, às vezes, as próprias pessoas, uma coisa que eu achei legal do pastor Luiz Hermínio, que ele falava que quando ele ia ministrar, quando ele ia pregar nos lugares, sempre tinha uma faixa na frente da igreja, né, que o congresso, não sei o quê, e teremos, né, a palavra com o pastor ex-traficante, ex-usuário de droga, ex tudo que ele fazia. Ele falou que no início tudo bem, mas chegou um certo tempo que ele falou assim: poxa, por que né, eu ainda sou visto dessa forma? Porque se nós não cuidarmos, nós sempre vamos tratar dessa forma. É igual a galera quando gosta de falar, né? Começa a você dar oportunidade a alguma coisa e fala: outrora, né? Eu era torto, Jesus me endireitou. Preste atenção, se Jesus não liga para o seu passado, por que você vai ligar? O seu passado, ele serve sim de catapulta para algo que ele tem para a sua vida.
Pastor, você falou um negócio aí que eu não sei o que é. Catapulta é aquele negócio que antigamente era usado nas guerras. Sabe, aquele bração de madeira que ficava assim envergado, aí batia na cordinha e ele jogava bola de fogo, tudo que tinha. O seu pecado, a sua tristeza, ela serve sim para você olhar para trás de repente e falar, olha o que Jesus está fazendo hoje. Mas não para ficar como um marco na sua vida. E se não cuida, é dessa forma. Ah, um ex-viciado. Querido, se é ex, acabou. Agora, se você fica falando toda hora, será que é ex? Você não concorda comigo? Ficou para trás, ficou. Jesus não lança para você, você vai ficar lançando. E aí, em todos os lugares que ele começou a ministrar, ele falou, não aceite isso não. Não coloque isso não, porque o que eu fui já foi, agora eu sou isso. E é assim que nós temos. Você já foi transformado por Jesus, então, cara, viva o que você é, o que você foi, foi. Ele pegou o que você, jogou fora. E nós temos que viver o que importa para Jesus, não é isso? O que importa para Jesus deve ser o que importa para você. Agora, como, vão olhar, vão fazer, vão falar, que ele esquece. Esquece. O importante, eu já falei para você, é como Jesus olha para você. E nessa mulher adúltera, os outros olhando tudo para atacar pedrinha. Sabe o Jesus, ele faz o quê? Atira aí. Quem nunca, né? Quem nunca errou, quem nunca pecou, joga aí a primeira. Quando a mulher levantou a cabeça de Jesus, não teve um que ficou. Até o coelho foi embora. Ficou ninguém. Porque mais uma vez, só atira a pedra quem está igual ou pior. Porque quem já foi transformado, quem já foi encontrado, ama. E às vezes eu paro para pensar, nós temos pessoas que é tão difícil amar, não tem? Nossa, dá um trabalho. Mas a tua parte você tem que fazer. Agora, se ela não ajudar na outra, deixa ela. Faça a sua parte. Ah, pastor, mas eu tenho que ficar indo atrás? Não, você tem que viver bem naquilo que cabe a você. Mas não esquece, sempre é uma questão de ida e volta. Sempre vai depender, não adianta você ser bom comigo, eu não ser com você. Porém, o que eu sou com você, você não precisa ser. Você pode ser o que você é. Mas, se eu continuar sendo ruim, vai amar Jesus, filho. Agora, se ele mandar você insistir em mim, você continua. Se não, filho, creia que Jesus sempre tem alguém melhor para andar do seu lado. Outra mulher, que o ontem foi transformada em nunca. Poucos falam dessa mulher, mas a mulher encurvada. Você já ouviu falar dessa mulher? Em Lucas, no capítulo 13, ali a partir do verso 10, você vai ver. E já tinha, mais ou menos aí, segundo Jesus, uns 18 anos, que o diabo aprisionava aquela mulher. Ela não podia nem se erguer para olhar para frente. Até que encontrou com Jesus. Querido, é o que eu falo. E eu vou continuar falando. Se você de fato encontrou com Jesus, sua vida é transformada, cara. Porque até mesmo quem encontra com ele não resiste à presença dele. É igual a esposa do pastor Drummond, que está na glória. Ela fala, que eu já até falei isso aqui já também, que ele pegou Covid e ficou muito ruim, e ele precisou ser colocado naquele aparelho, a família não tinha dinheiro, a igreja de Jesus se juntou, e eu acho que em poucas horas juntaram mais de 300 mil reais para que colocassem ele naquele aparelho. Era um pastor muito amado ali de Belo Horizonte, e Jesus levou ele mesmo assim, depois de tudo.
E a esposa, né, chorando e questionando, Deus, mas o Senhor ouve a oração do justo. E não era só um justo, Senhor, a sua igreja se levantou e orou por amor ao meu esposo. E Deus falou com ela, falou: filha, mas eu ouvi a oração do justo. Eu ouvi a oração do seu esposo. E ele não quis voltar quando ele me viu. Porque, cara, imagina, velho, se encontrar Jesus. O que mais vai importar depois desse encontro? Mais nada. E foi o que Drummond fez. E Deus acalentou o coração dela, falando: eu ouvi a oração de um justo. Eu ouvi a oração dele. Até mesmo nessas horas, de repente, para entender Deus é algo, né? Que se você não amar Ele, você não vai entender. Mas, queridos, entenda uma coisa: não existe nada melhor do que a presença dEle. Você vê que nós ainda não estamos, mas quando Ele está no lugar, já é algo tão gostoso. É algo que a gente não quer sair. É algo que a gente não quer nem que acabe, quer ficar naquilo ali. Você imagina, irmã Neide, você ver Jesus. Nessa hora não importa mais nada e nem ninguém. Porque até mesmo aqueles que encontram com Jesus sabem que Ele cuida dos seus. Porque é algo que a gente precisa saber. Não é nós que cuidamos. É Ele que cuida. Por que eu digo isso? Você quer ver da síndrome de aquele que cuida? Vou dar um exemplo aqui para os meus meninos, é quando cai aqui dentro. Quando cai aqui dentro, cara, dá uma preocupação com a família. Eu preciso cuidar da minha mãe, dos meus passarinhos, do papagaio, do meu filho, de tudo. É a síndrome do deixa que eu cuido. E na realidade não cuida de nada. Não é assim? Quando está fora não cuida, quando está dentro quer cuidar. Aí sai e vai cuidar? Não. Sabe por quê? E eu garanto isso para você, você aqui dentro, orando, sendo fiel ao Senhor, Ele vai cuidar muito melhor do que você lá. Porque quem cuida é Ele, Maneide. A Bíblia mesmo diz que... Como é que é, velho? Esqueci agora o versículo do sentinela. O que adianta? Tá lá assim, ó. Se não for Deus, vem um míssil, vem uma bomba, bum, acabou. Sobra nada. E aquele que estava cuidando, que ia cuidar, cuidou de quê? De nada. Por isso que nós temos que buscar todos os dias sermos encontrados com de fato aquele que cuida. Quantas vezes a gente canta, né? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Não é isso? Quantas vezes você já não cantou isso? E quantas vezes a gente não acreditou nisso? Se vacilar até hoje, nós não acreditamos. Mas todo dia, não, Deus cuida, Deus faz, Deus é. E na hora de acreditar, começa, mas não continua. Vai até um pedaço acreditando, depois para. E querido, sabe qual que é o problema disso? É de tirar os olhos da onde não é para você tirar. O Senhor, Ele te trouxe aqui essa manhã para dizer uma coisa: não existe nada que eu não possa fazer. Simplesmente confie em mim. Deixa eu fazer. Deixa eu cuidar. E mais uma vez, uma hora ou outra, pode ficar tranquilo, o joelho vai dobrar, a língua vai confessar. E eu nunca vi, mais uma vez, Deus não vê nada a ninguém.
Tudo que ele promete, ele cumpre. Tudo que ele fala que vai fazer, ele faz. E não diferente de todos que encontraram com Jesus, essa mulher encurvada, ela foi curada. E teve uma nova vida. Às vezes nós declaramos que uma nova história Deus tem para nós, um novo tempo Ele tem para nós. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Não é assim? Nós cremos, quer dizer, falamos que cremos, mas na hora de viver, larga. E Jesus te trouxe aqui mais uma vez para transformar você. Ele ainda é o mesmo de ontem, ele ainda é hoje. E amanhã não se preocupa não, que ele é o Deus de amanhã também. Não existe tempo fora dele. Você vê que o homem é tão pá que ele precisou vir para ter o tempo antes dele e o tempo depois dele. E o legal é que ainda existe gente que fala, que o homem veio do Big Bang e não sei tudo. Por que a história não fala assim antes do Big Bang e depois do Big Bang? Você já viu isso em algum livro? Em nenhum, mas em todos os livros eu vejo antes de Jesus e depois de Jesus. E aí a minha pergunta é, com o que você deve se preocupar? E aí vem a resposta para você, que é o ponto 2. Jesus, ele transforma o amanhã em agora. Você crê nisso? Você crê que Jesus é aquele que transforma o amanhã em agora? Se não crê, eu vou te ajudar a crer. No livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 17, diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É o mesmo Deus que declara lá em João que mesmo que esteja morto, Ele traz a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Cara, se a gente parar para prestar atenção em uma coisa, feche os seus olhos aí nessa hora. Comece a trazer em memória coisas que você estava pensando na sua vida, ou que você pensou um dia que você nunca viveu e Deus trouxe a realidade. Ou coisas que seria de repente para amanhã e você viveu naquele dia. Será que você consegue recordar de algum dia desse? Que ele foi tão maravilhoso com você? Você consegue olhar de repente uma doença ou algo que você arrastaria por toda a sua vida e ele falou, não, foi até aqui. Não mais. Até aqui foi, agora não mais. Não existe. Eu tenho certeza, você parar aí para pensar, quantos aqui essa manhã mesmo, eu conheço uma aqui, que lutava, fazia de tudo para ter filho. Mas chegou um dia que o Senhor falou, bom, foi até aqui. Não vai ter o amanhã, agora vai. E se não bastasse ainda, não foi só um, foi 2. Por isso que eu creio, mesmo com um diagnóstico, condenando você para o amanhã, para o depois de amanhã, existe um Deus que traz a cura para o hoje. Ah, mas fulano não tem jeito, já foi, está perdido. Não. Ele traz o amanhã para hoje. Você crê nisso? Pode abrir o olho para você não dormir. Nós vemos isso através da vida de uma mulher lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Do verso 25 ao 34, você vai ver a mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que já estava condenada já. Não tinha mais o que fazer. Era uma mulher já desprezada. Até que encontrou Jesus.
E o mais legal dessa é que ela foi atrás dele. Agora você vai falar para essa pessoa do seu lado, você vai me ajudar a pregar agora. Só crê nessa verdade, fala para ele. Só crê nessa verdade, em que Jesus transforma o amanhã em agora. Quem corre atrás dele. Como assim, pastor, correr atrás dele, querido? O mal muitas vezes é que nós só corremos atrás de Jesus quando precisamos. E ele ainda é tão bom que mesmo assim ele faz. Só que entenda uma coisa, você não precisa receber um milagre só quando precisa. Você recebe milagre todo dia. Mesmo sem precisar, ele continua fazendo. Mas para quem? Para quem continua indo atrás dele. Se não vai atrás dele, não tem jeito. Porque ele mesmo fala, olha, com as minhas palavras, tá? Eu vou te conhecer diante do meu Pai, se você me conhecer enquanto você vive. E o conhecer, queridos, é viver, é estar nele. Não é conhecer igual o Jó fala. Eu conheci o Senhor só do quê? De ouvir falar. Você precisa, igual eu falo, para você aprender a andar de bicicleta, você tem que cair? Não precisa. O tanto de exemplo que a gente tem, não precisa. Para você, eu ia usar algo agora muito, mas sei lá, porque é questão de gosto. Eu vou usar o meu. Para saber que Giló é ruim, eu não preciso nem experimentar, ele é ruim. Como eu falei, é de gosto, né? Mas eu vou usar uma coisa agora que eu sei. Você precisa experimentar o vômito para saber que ele é ruim? Não precisa. Você já sabe. Agora o meu questionamento é: por que nós ainda, sabendo das coisas que são ruins, nós ainda escolhemos experimentar? Imagina aí, de repente, você parar para pensar agora, você vai lembrar de um monte de coisa ruim que você experimentou e só trouxe desgraça para a sua vida. Não trouxe nada que prestasse, só destruição. E o questionamento é: você encontrou Jesus? Se encontrou, para que você vai experimentar de novo? Você já viu tudo que fazia? Para que você vai de novo? Igual eu não vi na Bíblia, ou se vocês viram, me ajuda. Depois que a mulher samaritana se encontrou com Jesus, ela ainda continuou na prostituição? Eu não vi. A mulher adúltera, depois que levantou ali, que Deus livrou ela das pedrinhas, da morte, ela ainda continuou adulterando? A mulher encurvada, andava assim, não olhava para frente, depois que ela encontrou Jesus, ela voltou a ficar assim? E por que nós hoje fica? Por que, Jangel? Fala para mim. Por que a gente encontra Jesus, mas ao mesmo tempo que encontra, daqui a pouco a gente... E eu falo isso, não é só para quem tem problema com área química, não. É todos nós. Eu falo hoje que creio, irmã Neide, amanhã eu estou na mesma coisa.
Sai do culto, fala, nossa, capeta não vale nem um pirulito, é isso mesmo? Show, capeta. Aí daqui a pouco você fala, capeta, oi, você tem um pirulito? Hoje em dia, em vez de crermos que o Senhor, Ele traz o amanhã para o agora, a gente vai atrás daquele que destrói a nossa vida. Porque, gente, é fato, existe pecado que bate, mas existe pecado que a gente vai atrás. E aí vai fazer o que depois? Chorar pelo leite que derramou, Elvis. Por isso que eu falo, dias difíceis vão vir. O que vocês acham? Vão vir, não vão? Aquela tribulação de repente vai vir, não vai? Mas o que você tem que fazer? Fala para essa pessoa que está do seu lado, corre para Jesus, cara. Você vai correr para onde? Hoje a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente corre para o destruidor, a gente não corre para aquele que pode nos ajudar. Aí eu falo, meu Deus do céu, que coisa louca. Em vez de eu correr para aquele que pode transformar, eu corro para aquele que pode destruir. E quero mesmo assim que coisa boa aconteça. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você quer que alguma coisa aconteça de bom na sua vida? Corra para Jesus. Porque se não for assim, não vai acontecer. A gente olha esses exemplos todos. Vou falar mais um. A viúva de Naim. Já ouviu falar dela? Não? Então você vai ler lá depois em Lucas, no capítulo 7, do 11 ao 17. O dela além... Oi? Quem tá aqui? Oi? Isso é importante, gente. Elisama está aqui lembrando que o pastor Magela já falou já umas 300, 400, 800 vezes. E ele ainda conta e te faz dar uma risadinha dizendo o seguinte, a viúva de Naim não foi o homem que morreu, né? É a cidade. Ele sempre fala isso. Oi? Ela já não tinha mais marido. Para ajudar mais uma coisinha, ela perdeu o seu filhinho. E a Bíblia fala que naquele tempo, a mulher viúva, e ainda ela perdeu o filho homem, ela estaria destinada a ser uma mendiga. Ela teria que mendigar para sobreviver. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus, ele parou o enterro. Jesus, ele parou o enterro e reergueu aquele que estava morto e ainda junto ressuscitou, deu esperança aos sonhos daquela mulher. E às vezes eu paro e penso e presto atenção numa coisa. A Bíblia fala que naquele tempo, né, a mulher ela estava destinada a isso. Hoje existe, né, ainda esse tempo. Né, imagine, sei lá, uma mulher que não tem filhos, não tem ninguém. Não foi aposentada porque a vida toda viveu para dentro de casa. Não tem nada. A minha pergunta é: você acha que a igreja de Jesus ela cuida em tudo aquilo que precisa ser cuidado? O que você acha? Eu mesmo já vi muitas viúvas de pastores serem de alguma forma
destituída daquilo que fazia e servia. E o que ganhou apenas da igreja foi um Deus abençoe. Obrigado por todos os seus serviços prestados. Lógico que eu também já vi, essa eu não posso falar mulheres, mas pelo menos essa mulher, eu já vi a igreja abraçar e continuar cuidando dela. Mas é algo que nós temos que acordar como igreja. E é algo que o Senhor, Ele nos ensina a cuidarmos dos órfãos e das viúvas. Sim ou não? E às vezes, se vacilar, é o que menos fazemos. Você vê, anos atrás, se tratando dos órfãos. E queridos, a orfandade hoje, eu acredito que ela ainda está pior que a de antes. Porque hoje, existe a orfandade de pais vivos. E eu acho que ela é pior do que aquele que foi embora. Quando você é órfão de um pai que já se foi, é uma coisa. Agora você ser órfão de pais vivos é pior. E o porquê que eu falo isso, se tratando de órfãos? O legal mesmo, se tratando da minha realidade com a minha esposa. É legal que todo mundo, quando a gente fala, nós adotamos. A primeira coisa que falam para nós é, mas por que vocês não podem ter filhos? Esse sempre é o primeiro questionamento. E o legal que eu e Elisama, desde o início do nosso casamento, depois, que a gente começou a viver o casamento, desde o início isso, não. Desde quando nos convertemos e começamos a viver o casamento, sempre foi algo que esteve em nossos corações. Confesso que não imaginava que ia vir com tanta força. Mas sempre foi. E aí o questionamento é sempre esse. Não pode ter filho? E eu falo, não. É que Jesus quis dar esse primeiro, agora vai vir os dois nossos. Nossa, 5 filhos? Que Deus te dê muita condição. Se ele, eu ainda falo, se ele dá, ele mesmo que cuida. É para honra e glória do nome dele, não é para o meu. Eu vou ser só um cuidador. Mas está tudo nas mãos dele. E aí a gente para pensar, poxa, se é algo que o Senhor nos manda, ainda existe um preconceito com a igreja de Jesus quanto a isso. E eu falo para vocês, hoje com mais autoridade, porque eu tenho. Mas nós precisamos ser a resposta. Estudo que foi feito há anos atrás, eu imagino que hoje deve estar menor ainda. Se cada igreja adotasse uma criança, os orfanatos estariam vazios. Eu estou falando uma criança. Eu já livrei 3 igrejas logo. E eu acho da hora que se a gente olhar Dias Dávila hoje, graças a Deus, tem mais igreja que boteco. Aí você imagina, se cada igreja, Dias Dávila já ia acabar com a metade dos orfanatos. Porque a gente hoje vê como crianças, daqui a pouco são jovens e adultos indelinquentes. E o que eles precisam não é de dinheiro, é só ser amado. Ontem eu fiz uma festinha junto com minha família para os meus filhos, para o meu filho mais velho. E foi legal que na quarta-feira que antecede, ele ganhou um brinquedo. E ele falou para mim, papai, não precisa fazer mais nada, o brinquedo que eu ganhei é suficiente.
Aí eu falei, cara, mas você vai ganhar muito mais presente. Não, pai, não precisa. Aí você fala, cara, e a gente se preocupando em dar, né, boas coisas, fazer aquilo de... Não precisa. É nós mesmos que estragamos. Não é? Que a gente dá, e quando cresce, quer. Culpa de quem, Maneide? Nós. Enquanto é pequeno, sabe o que ele quer? É só ir na praça. Pular nos brinquedos quebrados de Dias Dávila. Escorregar, cair, se ralar numa coisa de skate. Não precisa nem do skate, nem da bicicleta. O que ele quer é ser amado. E se não cuida, é onde mais nós erramos. De repente você vai olhar para a sua vida hoje e vai falar, poxa, se eu fosse amado. De repente muita coisa na minha vida tinha sido diferente. E eu convido você hoje a só estender essa visão. Se você foi encontrado e transformado por Jesus, cara, ama. Ama. A gente precisa quebrar isso, sabe, dentro da gente. Nós não nos movemos na palavra se nós não podemos. Nós nos movemos porque nós amamos. E deixa eu falar para você. Filho nunca foi atraso e muito menos empecilho para cumprir a obra de Deus na sua vida ou no seu ministério. Pelo contrário. A Bíblia nos adverte que os filhos são bênçãos. Ainda compara eles como flechas nas nossas aljavas. Ou seja, vai mais longe que nós. Porque quem atira a flecha está aqui parado, mas ela vai longe. Principalmente esses arcos profissionais que você vê. É isso. E às vezes achamos que ele nos para. Não. Se está parando alguma coisa é porque você quer. Mas não é para parar. Eu vejo por mim, cara. Meus pais eram 2 horas para chegar na igreja. Sabe onde eu estava? No braço dele. Chegava os 3 molhados, mas eu tinha uma moralzinha que ia mochilinha, né? Tinha uma roupinha na reserva. Com aquele velho colchãozinho. Esticava o colchãozinho debaixo do banco. E ó, jogava o cabeçudinho lá e ele ficava. O problema é que às vezes os nossos filhos estão crescendo. E aí cresce um pouquinho e não quer mais ir para a igreja. Sabe por quê? Que nem nós faz questão de ir. Se chove, não vai. Se está muito calor, não vai. Se aparece qualquer coisa, não vai. Depois cresce, quer que o filho trate a presença de Jesus mais importante do que qualquer outra coisa. Não vai. O mal dessa geração, eu vou falar para você, está nos pais que passou. Que hoje eu vou falar para você, está difícil você ver um pai. No sentido que de chegar junto. É como eu falo, hoje você vê as crianças fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Ah, não, ele é assim mesmo. No meu tempo não tinha essa ideia, não. Ainda no tempo dos meus pais, piorou. Fala aí, minha irmã, que moral você tinha quando você era pequena? Nenhuma. E sabe que moral que tem que ter? Nenhuma. Igual às vezes nós como pais, nós queremos agradar, não é? Fala para mim, quanto que uma criança de 5 anos vai saber dirigir? Mas aí o pai para agradar faz o quê? Põe ele no colo. Vai, filho. E aí sabe o que é mais legal? As crianças de hoje, elas têm ainda um senso de nunca está bom. Sempre quer mais. E eu acho que é uma das coisas que mais dói nos pais são isso. O pai se desgasta inteiro, faz de tudo, depois ainda ouve, só isso? Nossa. Eu nessa hora ainda sou como os meus pais, irmão. Só isso? Na hora que faz o só isso, já cospe uns 2 dentes já. Nossa, pastor, como você é ignorante. Não é não, é criança.
Tem que ter juízo, senão daqui a pouco o que vai fazer? É ou não é? Aí fala, não, pastor, só conversa. Não, nós estamos numa geração que nos diz só conversa, não. Se fosse só conversa, estava na Bíblia. A Bíblia diz que a estutícia, ela está onde? Na mente da criança, e ela só sai com o quê? Com conversa? Com o quê? Fala para mim. Com vara. A vara não conversa. Em casa tem uma vara lá, o nome dela é Maria. A gente fez uma reunião, né, amor? Em casa, foi Maria Chulapa que ficou. Maria Lapada é o nome da vara. As crianças mesmo, em comum acordo, colocou. É uma varinha de goiaba, eu não sei se você já levou uma varada daquela. A vara de goiaba, ela bate e faz aquele... Quando ela sai, você fala, saiu da pele, não, parece que ela está lá. Você tá... Mas ela já saiu, está na mão do pai. Eles ainda não, eles só conhecem de ouvir falar ainda, Maria Chulapa. Está lá. Mas eu falo para eles. O meu filho mesmo mais velho, ele está na moda de ir para a escola e ficar na cadeira do sossego, que a escola trabalha com essa tal de cadeira. São 5 dias na semana, 4 ele vai. Eu falei assim para ele, filho, papai te ama muito, você sabe disso? Ele fala, sei, papai. Eu falei assim, você ainda não participou e ainda não viu acontecer uma coisa chamada reunião com os pais. Aí eu falei, eu estou sabendo da cadeira por causa do seu irmão fofoqueiro. Porque irmão, ele serve para muitas coisas. Quando está menor ainda, primeira coisa que fala, benção, pai, ó, ele foi hoje para a cadeira. Eu falo, Só que os dois são tão parceiros, que os dois chegam em casa e aí, papai, como é que foi a escola? Aí eles só falam assim, tudo bem. E dá risadinha, tudo bem. Aí eu pergunto, você aprendeu o quê? Vou trocar de roupa. Aí o outro, tô tirando. Aí você fala, aprendeu o quê, cara? Esqueci. Aí vem a pergunta. Hoje eu faço todos os dias. Quem foi para a cadeira do sossego hoje? Antes que eu termine a frase, Abraão já pega e fala, ele, papai. Aí minha conversa já não é mais com Abraão, é com Pedro. Esses dias mesmo eu fui falar, Pedro, o que você foi para a cadeira do sossego? Ele falou, porque eu estava conversando baixinho. Eu falei, claro que estava, né? E assim, 5 dias da semana, no mínimo 3 ele vai. Eu falei, cara, o papai te ama, mas vai ter uma coisa chamada reunião, e o papai vai. Chegando nessa reunião, a depender o que a professora falar. Você ama sua professora? Não ama? Amo. A Prolina é, ó. Falei, pois bem, a Prolina ela vai falar. E chegando em casa, você vai ver a Maria Chulapa cantar. Aí ele fala, não, papai, não precisa. Aí todos os dias de manhã que eu os troco, dou café, eu falo para ele, filho, estuda. Porque senão você vai ver a Maria falar. E a Maria fica lá, eles chegam a dar oi para Maria. Tem uns que olham, passa a mão, pega. O José gosta de pegar sempre a Maria e ficar brincando. E entenda uma coisa, foi se passando e muito da essência da história foi ficando para trás. E nós não podemos deixar isso ficar para trás. Ah, pastor, então tem que espancar? Lógico que não. Espancar da cadeia, fora que uma criança dessa não aguenta. Imagina um bracinho desse pegar mesmo com toda a força, onde vai? Vai longe. Isso se viver. Mas entenda uma coisa, pastor Magela já falou isso já, eu mesmo lembro dele. Deus fez isso daqui, ó, com carninha. Você acha que é para quê? Chulapa. Não entendeu? Tome-lhe. Até entender. Os dois mesmo mais velho meu, perto do que chegou, hoje está um brinco. Mas eles não conheceram a chulapa, mas conheceram o pai. Tanto que tem muita gente que usa disso. Eles não param lá mesmo na escolinha agora lá em cima. Quando não para, fala para eles, ó, vou chamar seu pai.
Já logo faz o quê? Não, não precisa não. Porque o pai já conversou já, deu uns abraços mais pegados. Então ele sabe como é que é. E tem que ser assim. Aí a minha preocupação é, Jesus vai ter que te dar um abraço mais pegado para você entender? Você vai precisar perder o quê, cara? Para entender que Ele é o suficiente para você. Que Ele transforma, Ele faz, Ele é tudo. A Maria Chulapa vai ter que cantar? Não precisa. Olha para os exemplos hoje. Hoje muitos estão errando nos exemplos dos pais. Olha, meu pai era assim assado, é igual. E o legal é que quando era mais novo não gostava, mas agora que é mais velho é igual. Isso é triste. Às vezes fala, pô, meu pai saía muito de casa, saía com um monte de mulher, fazia, acontecia. Hoje faz o quê? Vai ver, não está nem em casa. Não gostava da ausência e hoje é ausência em pessoa. Olha que onda. Mas deixa eu falar, depender se você está precisando de um milagre grande, corre até Ele. Tem uma canção antiga, cara, que ela é bonita e verdadeira, que diz assim, ó, dá o tom aí, maestro. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Independente do que fizeram com você, independente do que você fez, não existe condenação. Paulo nos adverte que as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Mas você precisa viver o novo, porque senão você vai todos os dias trazer o que era velho. E não precisa. Se tratando do amanhã e agora, um dos mais fortes da Bíblia para mim foi relacionado à família de Lázaro. Jesus foi chamado a ir lá, sabendo que Lázaro não estava bem. E Jesus foi depois do prazo que as irmãs achavam. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele não perde a hora nunca. E elas esperavam que Jesus viesse curar, né? Imagina aí, ele era amigo de Jesus. Né? Amigo, imagina. Mas para elas Jesus chegou atrasado. E para as irmãs o fato de perder Jesus, de certa forma, significava um abandono. Porque imagina, o fato de perder, né, o irmão, significava a questão de ser abandonado. Só que, como eu falei, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele nunca se atrasa. Porque entenda uma coisa, e você já sabe disso, ele sempre tem um tempo determinado. E não foi diferente com Lázaro. Ele chegou. Lázaro estava morto? Para as irmãs, para Jesus, só dormia. E ele não só curou Lázaro, mas melhor que isso ainda, ele ressuscitou Lázaro. E aí é o que eu paro e penso e estendo a você esse pensamento. Existe algo em que Jesus não possa transformar? Existe algo que ele não possa fazer?
Não existe. O que precisa é de um encontro com Ele. E para encerrar, pode se colocar de pé, por favor. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nessa verdade? Então feche os teus olhos. E o meu convite a você essa manhã é que desde antes de você chegar aqui, Jesus já estava. No louvor, a presença dele foi palpável. Como uma resposta para quem pediu, dizendo: Senhor, o Senhor está aqui, ele se mostrou presente. E deixa eu dizer para você, ele ainda está aqui. O meu convite a você essa hora é para que você peça ao Senhor que ele te transforme. Mas que não seja uma oração de repente como você sempre fez. De repente a transformação aqui hoje vai ser algo que você queira que ele te cure. Mas o que eu quero é que você não aceite em você o fato de você sair da mesma forma que você chegou aqui essa manhã. Sabe, abra a tua boca aí e comece a conversar com ele. Depois de orar por você, ore por alguém que você tanto ora para que o Senhor o transforme, ore por ele também. Para que o Senhor o cure, ore também. Mas por favor, não aceite sair da mesma forma que você chegou aqui essa manhã. Chame a atenção dele. Não perca essa oportunidade. Seja transformado essa manhã. Sinta o toque dele aí na sua vida. Seja mesmo tocado, transformado. Estejam preparados para este tempo. O Senhor conta com você para que você seja testemunha. Não só aqui, não só na sua casa, mas em toda Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus, eu quero agradecer, Senhor. Agradecer por tua presença neste lugar. Agradecer, pois o Senhor ainda transforma. O Senhor ainda cura. O Senhor ainda liberta. E como eu sou grato por isso, Senhor.
Que haja mesmo, Senhor, transformação de vida essa manhã nessa casa. Que haja mesmo, Senhor, libertação de vida, Senhor, nessa casa. Que haja cura, Senhor, nessa casa. E tudo, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Eu agradeço, Senhor, por tua presença neste lugar. Eu agradeço, pois até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. E o Senhor, dia a dia, tem transformado aqueles que tanto desejam ser parecidos com o Senhor. Que haja esse desejo em nós, todos os dias, de sermos parecidos com o Senhor. Para que nós venhamos viver à altura tudo aquilo que foi liberado a nós. Eu oro, Senhor, por isto. Para que haja, Senhor, um amor incondicional no coração de cada um aqui pelo Senhor. Um amor que de forma alguma venha retroceder, Pai. Um amor que de forma alguma venha abandonar a tua presença. Mas como aquela mulher do fluxo de sangue, venha correr atrás do Senhor todos os dias, entendendo que precisa ser transformado. E nós, meu Deus, quão transformado eu necessito ser, Senhor. Quão transformado, Senhor, eu preciso ser. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. E tudo isso eu peço para a honra e glória do teu nome. Seja adorado. Seja adorado. Seja exaltado em nós e através de nós. Eu agradeço, Senhor, por tua presença neste lugar. Agradeço, Senhor, por vidas transformadas neste lugar. Vidas libertas, Senhor, neste lugar. E vidas saradas para a honra e glória do teu nome. Que sejamos como todos que foram transformados pelo Senhor. Que não mais venhamos retroceder naquilo que nos distanciávamos de Ti. Mas que sejamos curados e sarados para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro, Senhor, agradecendo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.